No dia 8 de janeiro deste ano, Brasília, capital do país, foi palco de atos criminosos promovidos por meia dúzia de terroristas descontentes com a democracia. Eles invadiram os palácios dos três poderes e destruíram tudo o que encontraram pela frente. Simbolicamente, roubaram um exemplar da Constituição. Talvez para deixar claro que, se pudessem, roubariam sim a garantia constitucional de um Brasil livre. Obras de arte de valor incalculável, vidraças, móveis, objetos, não sobrou nada por onde passaram. No mesmo dia, o governador do Distrito Federal foi afastado do cargo, o presidente Lula decretou intervenção federal no estado, o ministro Alexandre de Moraes determinou o fim dos acampamentos golpistas em todo o país e o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal foi demitido. Este é o Ninguém Morre de Tédio, o podcast da Maga, um produto digital da Som Maior Comunicação, que já está disponível no YouTube e no Spotify. Na produção e apresentação, eu, Maga Estopassoli. A direção é de Arthur Lessa. A minha convidada de hoje é a advogada especialista em legislação eleitoral, a doutora Gabriela Schelp. Bem-vinda, Gabi. Muito bom estar aqui, um prazer, principalmente para falar de um tema super quente. Tranquilo. Um tema tranquilo. Super tranquilo. Um tema que ninguém está falando, assim. Então a gente trouxe esse tema. Isso. Gabi, se não é para agitar, a gente não nem sai de casa, Nem sai de casa de manhã. Gabi, Brasília pegou fogo. Literalmente. Domingo, dia 8 de janeiro. E eu vou começar perguntando o seguinte: quem errou mais? De quem foi o erro para que a gente chegasse àquelas imagens inacreditáveis que a gente viu no domingo? Então, os erros eles não vêm de agora, né? Os erros são sucessivos, é um efeito dominó que vem de muito tempo atrás. Começa com uma polarização irracional, essa história de abastecer nós e eles, abastecer o bem contra o mal, insuflar diuturnamente mentes que precisavam talvez de um salvador, que precisavam de um pai, sei lá, Freud talvez explique isso, uma mesa de psicanálise talvez explique, não sei. A questão é muito mais ampla um divã, do que parece, né? Aí se fossem para um divã talvez teriam resolvido melhor os problemas. Mas culminou no que a gente viu no dia 8. Mas isso vem realmente de muito tempo. Vem de Jair Bolsonaro escolher o seu rival, porque ele escolheu com quem ele queria ir para a urna, né? Quando deixa o STF liberar Luiz Inácio Lula da Silva, sem nunca ter dado um pio quanto a isso, ele escolheu quem ele queria na urna. Só que ele tinha outros planos. Então, ele imaginava um outro fim para essa história. Só que toda essa estratégia eleitoral se perdeu no caminho. Ela ultrapassou limites de uma eleição. Ela entrou profundamente na mente de vários brasileiros, a ponto de perderem a noção do que era realidade, do que era verídico, do que era fato criado. Então, veio num efeito cascata. E aí a gente tem todos os acampamentos, a gente tem o pós-eleição, né? Imediato pós-eleição, bloqueios de estradas. Eu lembro que a gente estava ao vivo aqui no estúdio e eu acho que era umas 9 da noite, quando o ministro do STF confirmou a eleição, né? A totalização das urnas, enfim, declarou a eleição do Lula e foi imediato. Eu acho que deu o quê? 5 minutos eu comecei a receber imagens das pessoas fechando. Começou em Laguna, se não me engano. Fecharam a 101 em Laguna e daí... E São Paulo já estavam, né? Começou São Paulo ali. Eles já estavam lá. Já estava tudo pronto, estavam esperando. Então, todo mundo já sabia o que ia acontecer. Quem tinha organizado aquilo. E por isso que eu digo, nada é surpresa. Né? Ninguém pode dizer que não sabia. Porque esses atos estavam todos organizados. Esses caminhões, me dizer que a Polícia Rodoviária Federal nunca viu os caminhões todos enfileirados, prontos para fazer um piquete numa estrada? Ou estava o quê? Fazendo uma confraternização? Né? Pós-eleição, então vamos confraternizar pós-eleição na beira da estrada, prontos para fechar. Não, né? Tratores, milhares de tratores espalhados. Polícia Rodoviária Federal não viu? Fingiu que não viu. Então, os bloqueios, eles tiveram já lá atrás a conivência de alguém.
Depois, nós tivemos aí todo o confronto da polícia quando começaram a vir as decisões de desfazer os bloqueios, crianças sendo usadas de escudo humano, aquele absurdo todo que a gente lembra. E a coisa foi evoluindo, os acampamentos nos quartéis, ninguém fazia absolutamente nada, sempre um risco, todo mundo andando na corda bamba ao falar desse assunto. Quando a gente dizia assim, e eu falei várias vezes, é crime o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, né? Não o que estão fazendo, mas o que estão falando. O que eles estão pedindo, estavam pedindo. Estão incitando as Forças Armadas contra poderes legitimamente constituídos. E isso está lá, né? Na alteração do Código Penal criada pelo próprio Jair Bolsonaro. Então, é crime sim. Isso vai ter consequências. Não vai ficar só no discurso. Nunca ficou só no discurso. A gente já viu. Então, a coisa foi indo e ninguém fazia nada. Novo governo assumiu. Ministro da Defesa... Foi conversado com o ministro da Defesa sobre desfazer os acampamentos. Ele disse, olha, não vamos fazer assim, né? Claro que hoje surgem várias histórias. Tinha amigos dele no acampamento, tinham parentes dele no acampamento, enfim, não queria se indispor, achava que não era necessário, que só iam ficar lá tranquilamente. Nunca foi tranquilamente. Em alguns, sim. Eu conheci várias pessoas que estavam no acampamento que, quando viram que a coisa, se retiraram. Então, tinha gente boa. Havia uma organização... Sim, sempre teve. Né? Então, assim, tinha gente legal que tinha comprado aquela ideia e que estava lá apostando naquela ideia e beleza. Mas tinha gente, sempre tem, gente com interesses financeiros, gente que lucra atrás disso, atrás de uma notícia falsa, que as pessoas reencaminham pela internet, né, por um WhatsApp, por qualquer lugar, atrás de um meme com uma notícia, com uma fake news, tem gente lucrando. Atrás da coisa mais simples, tem uma ideia que vai gerar algo para alguém. Alguém vai lucrar com aquilo. Alguém vai lucrar com aquilo. Nem que seja politicamente. E o resto está todo mundo sendo massa de manobra. É muito fácil ganhar dinheiro. Muito fácil ganhar dinheiro incutindo ideias ruins na cabeça das outras pessoas. Medo. Tu manobra. Né? É o psicoterror. Pessoas assustadas vão pro lado que a gente quer. Fazem o que a gente quer. Fazem qualquer coisa para se salvar. Então, é muito fácil. Muito fácil. Então a coisa veio vindo. Múcio não fez nada, deixou aquilo acontecer. O governo do Distrito Federal aliado com aquilo tudo. Tem um fundo financeiro gigantesco pro governador do Distrito Federal atuar na defesa de Brasília. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, tá? Não estava nem aí para a coisa toda, o acampamento de Brasília só crescia, virou ponto turístico. Era protegido o acampamento de Brasília, você acha? Todos os acampamentos eram. Quando a gente está falando de protegido, a gente está falando de forças de segurança. Do Exército. A gente está falando do Exército protegendo. O Exército ajudou a montar barracas, o Exército ajudou a manter, tá? Quem foi nos acampamentos via que tinha apoio do Exército. Uhum. Eles não compraram essa ideia sem nenhum resquício. Tinha indícios para eles que eles estavam sendo apoiados. Uhum. Só que a gente não sabe, nós estamos sendo apoiados, mas eles não acreditavam que quando puxasse a corda ia estourar. Sempre estoura pro lado mais fraco. Sem eles dúvida. acharam que não. Uhum. Eles acharam que não. Achavam que naquele momento, então, que quando a corda fosse esticada, eles iriam fazer alguma coisa. Isso. E aí, então, a gente tem todos os avisos para o governo. A gente tem o setor de segurança do Congresso Nacional avisando que ia acontecer. Avisou o vice-presidente da Câmara, que estava como presidente... vice-presidente do Congresso, né? Que estava como presidente em exercício. Vital do Rego. A gente teve aviso para a presidência da República. A gente teve os mais variados avisos. E aí foi onde sai a portaria 272 de 2023, convocando a Força Nacional, a portaria do Ministério da Justiça,
convocando a Força Nacional para atuar nos dias 7, 8 e 9 para a defesa do patrimônio público em Brasília em prol das manifestações. Sérgio Moro vai para o Twitter e diz que governo Lula está fazendo uma ditadura com aquela portaria, impedindo as manifestações, usando a força contra as manifestações e tudo aquilo. O governo foi extremamente criticado por causa dessa portaria. O que aconteceu, eu estou esperando respostas até agora. Acho que vai ter que ter muita cabeça para rolar, porque aí a gente tem gabinete de segurança, né? A gente tem o GSI inoperante, a gente tem o governo do Distrito Federal num apagão total. Deu tela branca lá, né? Sim, apagão total de policiamento, tá? O Exército, que era responsável por algumas partes, apagado, totalmente... Apagado não, né? Colocou os tanques na frente do acampamento para proteger o acampamento. Então, ele escolheu um lado naquele momento. E o Ministério da Defesa desaparecido. Ministério da Defesa desaparecido. Quem é que estava aparecendo naquele momento? Quem é que entra em ação? Flávio Dino. Ministro da Justiça, desarvorado, correndo... Convoquei as Forças Nacionais. Cadê as Forças Nacionais? Força Nacional de Segurança Pública sumiu. Então, assim, as pessoas estavam convocadas para trabalhar, tinham uma obrigação e desapareceram. Na prática foi isso que aconteceu. Na prática foi isso que aconteceu. Desapareceram. Ainda assim, se a gente comparar com o Capitólio, a gente tem uma reação policial mais rápida. É claro que a questão tática do Capitólio, nós tínhamos reféns no Capitólio. Porque foi num dia de sessão, nós tínhamos inclusive o vice-presidente da República dentro do Capitólio. Aqui dava em recesso, versão mais tupiniquim possível. Uma versão Nutelinha, gente. A gente quer invadir, mas não quer dar muito trabalho. Aqui, isso. Quebrar uns negócios caríssimos, né? Umas obras de arte de valor mundial, mas depois a gente vai embora. Então a gente quer um dia quente, em que a polícia tá lá tomando água de coco. A gente quer um dia que ninguém tá trabalhando. Gabi, a imagem da polícia do céu. Meu Deus do céu, gente. Então assim... Mas assim, institucionalmente, falando na prática, primeiro quem tinha que agir era o Ibanez. Era o governo do Distrito Federal. Então, quem tem responsabilidade de... isso, exatamente. Isso. Foi avisado inúmeras vezes. O governo federal poderia ter cortado esse caminho e ter feito algo porque ele não estava fazendo ou não? Porque então, a gente tem um gabinete de segurança o que acontece é, as informações que iam do governo do Distrito Federal para o governo federal era que está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Vai ser pacífica, e inclusive Ibanez liberou os áudios que teve com Anderson Torres, né? Ele liberou os áudios com Anderson Torres, não, com o delegado federal em exercício. O Ibanez foi conivente ou ele foi incompetente? Ele ajudou ou ele só foi... Segundo a tese que eles criaram, e aí vai ter que ter muita investigação pra gente saber se essa tese é verdadeira ou não, ele foi enganado. Tá? Porque era passado para ele, e isso a governadora em exercício também coloca, e os áudios que ele libera coloca isso, que a informação que era passado pelos seus secretários era que estava tudo sob controle. Em um dos áudios, o secretário de Segurança em exercício, que é um delegado da Polícia Federal, ele chega a dar 10 adjetivos de tranquilidade do movimento. A gente pode concluir que essas pessoas estavam lá amando de alguém? Armando essa situação? Estavam coniventes. Porque não é possível que, Gabi, a gente tá Isso é conivência. Isso é conivência. Né? Isso é associação criminosa. Intencional. Intencional, total. Dolosa completamente. Com a intenção de facilitar com a intenção e ver o que dá. Com a intenção de. Acredito que ninguém imaginava o resultado. Não imaginavam. Tá? Mas a intenção de estava ali. Ninguém foi para Brasília a passeio. Sempre foi com a intenção de tomar o poder. Essa é a segunda pergunta que eu tenho para ti. Nesse meio nesse tumulto todo aqui é o seguinte. Eu acho que não tem... Desde o fim da ditadura,
O dia 8 de janeiro de 2023 foi o pior dia de Brasília. Sim. Pelo menos que eu tenha lembrança, assim. Não aconteceu nada parecido com isso lá. Aquelas pessoas que foram até lá... Não aconteceu nada no Brasil semelhante, né? Na história do nosso país. De fato. Aquelas pessoas que foram até lá, propriamente, elas queriam o quê? Um golpe de Estado? Não tenho a menor dúvida disso. A ideia... Mas aí num dia de congresso tá de tudo vazio. Isso. O objetivo era depor poder, né? Era tomar os poderes, era ameaçar. E aí, o objetivo era muito claro. Era a ideia da intervenção, né? É criar um caos, romantizada e juridicamente deturpada. A ideia é criar o caos para uma possível intervenção e as Forças Armadas tomarem conta. E eu cansei de repetir, gente, intervenção é tiro pela culatra, não existe intervenção no governo federal. A intervenção é do governo federal nos estados e municípios. Então, vai ter intervenção? Vai. Muito bem, conseguiram. Nós estamos com todos os requisitos para uma intervenção federal. Sobre Distrito Federal. Quem é que vai dançar? Governador do Distrito Federal. Porque Lula foi complacente naquele momento. Ele fez uma intervenção só sobre a defesa. Tirando só o secretário, mas ele poderia tranquilamente ter estendido e retirado Ibanez, ter retirado todo mundo. Acabou que o STF acabou fazendo isso, né? Até para dividir essa conta, né? Então acabou que o judiciário passou por ruim de novo. Mas o Lula poderia ter tranquilamente feito isso. Então, na conta toda, o que a gente tem? Nós temos algo extremamente programado, com a intenção com financiamento, com associações criminosas. Tá? Então, a gente tem uma série de crimes. Ninguém, absolutamente ninguém, que entrou naqueles ônibus e foi para Brasília, e as pessoas vão me odiar por falar isso, e o que eu vou dizer? Ninguém foi daqui... Quem sou eu, né? Naquele momento da... Não contem pra mais ninguém, mas assim fica entre nós. Quem entrou no ônibus pra ir pra Brasília foi com a intenção de ver o governo cair. Manifestar pacificamente, nós só fomos pra manifestar pacificamente. Foram pra manifestar pacificamente na intenção do governo cair. Né? Não era um manifesto pelo quê? Aprovação de uma lei? Contra a construção de alguma coisa? Não, era com a intenção do governo cair. Ponto. A gente pode dizer que o ovo dessa serpente foi chocado nos acampamentos, nos quartéis, ou isso é raso e ali era só a ponta e estava sendo orquestrado por outras mentes? Como é que dá para avaliar isso? Com certeza por outras mentes. Ali era só uma ponta, vamos chamar no marketing a gente chama de massa, né? As massas. Isso! Então, ali dá para dizer que era só uma... Vamos lá, numa campanha eleitoral a gente tem a cúpula da campanha. E aí a gente tem a base. A base são os eleitores. A base são os eleitores. Não, na verdade, dentro da campanha eleitoral, a base é a base do partido, são os cabos eleitorais. Que vão chegar no eleitor. Isso, é o povo que vai chegar no eleitor. Então, vamos lá. A gente tinha uma cúpula pensante, que era quem? Empresários. Era quem financiava, era quem criava o discurso, porque quem criava o discurso não era pro quartel. Se tu ouvires os áudios que eles recebiam, os vídeos que eles recebiam, eram produções. Eram discursos produzidos, feitos em estúdio, né? Que lembram partes da história europeia, nitidamente. Eram discursos que totalmente com mesma entonação, com mesmas músicas de fundo, que lembram partes da história europeia que a gente quer esquecer. Que a gente não pode esquecer, na verdade, que a gente tem que lembrar sempre e lembrar corretamente. Né? Então, assim, era um negócio que demandava dinheiro, era um negócio produzido e que vinha de uma cúpula. E que descia para a massa de manobra, que era o pessoal que estava nos quartéis. Que era quem reproduzia. Né? Então, eram os agentes primários. Né? Eram os agentes primários. Que aí eles espalhavam o discurso para os secundários, que eram os que não estavam no quartel, mas que eram mantidos por aquela ideia. Tá? Então, a gente tinha
uma cúpula pensante e financiadora, que é onde a gente vai ter que chegar agora. E aí nós tínhamos ali os aquartelados, que eram a massa de manobra. Só que era assim, a gente precisa que vocês vão para tal lugar. Para mostrar a força pública, isso, né? Isso. Então, nós vamos fazer um comício, sabe? Reúne o pessoal e leva para tal lugar. Exatamente como uma campanha. Né? Foi utilizado o mesmo esquema, permanentemente. Então, essa ideia, ela é incubada muito lá atrás. E por gente que já vinha manipulando isso há muito tempo. Agora o STF está de olho, né? Está investigando, já tem algumas informações de que já tem alguns nomes, eu acredito que tenha mesmo, mas ainda está em fase de investigação. Para chegar nessas pessoas. Isso. E a gente sabe que o sul do Brasil, né, até pela votação expressiva que deu a Jair Bolsonaro, enfim, o bolsonarismo é muito latente aqui na região sul. E as informações que a gente tem é que algumas dessas pessoas, desses pensantes, né, desses financiadores e organizadores e criadores dessas narrativas, são daqui. Gabi, por que é proibido financiar esse tipo de coisa? Por que eles podem se complicar? O que pode acontecer com eles? Podem ser presos? Sim, podem sim, porque o nosso sistema jurídico coloca que aquele que apoia e incentiva o crime, ele é partícipe. Mas e se ele disser assim, não, mas eu estava lá só porque eu estava me manifestando pelo meu país? Não interessa. Sempre teve o objetivo de, tá? Nunca foi uma manifestação pelo país, sempre foi uma intenção de depor o governo. Né? Eu quero depor o governo porque eu quero um governo que seja melhor para mim, que eu entendo que seja melhor para o país, algo que seja... Mas eu quero depor o que for o que democraticamente foi instituído. Então, eu quero rasgar o sistema democrático. Eu quero roubar a Constituição. Entende? Exato. Tá? Então, é sempre a intenção de. É sempre a intenção de. Que culminou no realizado. No realizado. Então, quem financia lá, por exemplo, eu estou financiando o fulano de tal para deputado, mas ele é um miliciano, ou ele é um traficante, ou ele é... Enfim. E aí, gente, a gente tem que lembrar que traficante, miliciano, pessoas ruins, e aí a gente tem em todos os lugares. A gente tem em todas as religiões, a gente tem entre ateus, a gente tem entre esquerda, a gente tem entre direita, a gente tem entre liberais e entre conservadores, a gente tem em todos os lugares, tá? A gente não pode generalizar dizendo esquerda é isso, tipo um combo, né? Desce o combo. E desce o combo. Desce o combo. Aqui são perfeitos. Isso, aqui e aqui. Não. E direita é isso. Não é assim que funciona. Tá? Se fosse, né? Se for essa definição tão simples das coisas, né? Ia ser tão fácil, né? Você é o quê? Direita e esquerda? Não, então aqui tá... Né? Então, não é. Então, quando eu digo, tinha gente no quartel que não coadunava com determinadas coisas, tinha gente que queria ficar protestando o resto do governo. E tá tudo certo! Tá tudo certo se quisesse ficar ali como oposição do governo, mas que sempre dizia, olha, eu não quero depor ninguém, né? Então, tá tudo certo. Eu quero ser só oposição e preparar alguém... Estou aqui só para dizer que eu tô aqui, que eu tô aqui, entendi, tá tudo certo. Agora, a maioria tinha a intenção de depor governo, e isso é crime. É crime de golpe de Estado, né? Dá quanto tempo isso? Da cadeia real? Então, somando todos os crimes, que aí a gente tem associação criminosa, depredação de patrimônio público, tem o crime de golpe de Estado, o crime de... o 359L e o 359M do Código Penal, que é utilizar da força para tentar abolir sistema democrático, não sei o quê. Então, a gente tem aí, vai somar uns 15 anos de cadeia. E tu acha que alguém vai chegar a ser condenado e acabar preso por conta disso? Porque a gente vive um momento de comoção. A conta do Brasil nunca fecha. A conta penal no Brasil nunca fecha. Então, assim, pode ser que a gente tenha pessoas condenadas aí com grande período de tempo, mas que vão cumprir uma ninharia e vão ficar o quê? Sei lá, o máximo que fica aí 1 ano. Diríamos assim, que ficaria 1 ano preso e
E seriam alguns ainda, né? Alguns bem poucos. Meio que para dar um exemplo, assim, né? Ó, pessoal, a gente vai... né? Porque algarados lá no meio. Isso. Aqueles que forem identificados que realmente estavam lá, tocando terror, né? Então... O resto foram detidos para tomar um susto, assim, né? Meio que para... Na verdade, não. Por quê? Primeira coisa que eu tenho que deixar muito clara. Quem é que fez a detenção? Não foi partido político e não foi político. Quem fez a detenção de todo esse povo foi a Polícia Federal. Tá? Como sempre é na história. Então, quem prende é a Polícia Federal. Tinha o japonês, lembra? O japonês da Federal. O japonês da Federal, que batia às 6 horas da manhã na casa da galera. Então, assim... Pior coisa, né, gente? 6 horas da manhã. Não, uma humilhação para um brasileiro, né? Não, você tem que dormir de escova e pijama bonito já, né? Porque... Que isso, gente? 6 da manhã tá errado, Não tem como. Tu dorme maquiada, porque eu não vou passar vergonha. Não. A Polícia Federal... Só tem um limite ali. Tem limite de humilhação, entendeu? Então, assim... A Polícia Federal que prende. Estão todos na academia da Polícia Federal. Por que estão todos lá indevidamente? A gente tem que lembrar, Ministério Público Federal já teve lá, OAB do Distrito Federal já teve lá, teve deputado da base bolsonarista que já teve lá. Pedindo direitos humanos. Vivi pra ver isso, né? Isso. Então, assim, mais que... verificaram que a situação não é como estão falando. Porque tem um vídeo que disseram, porque já teve 4 mortes. Não teve nenhuma morte lá, a gente precisa deixar bem claro. Porque essa comida, a gente tem milhões de brasileiros no Brasil que não tem aquela comida. Então, o pessoal tá reclamando de barriga bem cheia. Tem todo mundo com acesso a celular e tal. Mas o que acontece? Aquelas pessoas lá estão É tipo um presídio de segurança máxima no Brasil, né? O pessoal tem celular, tem... Isso, tá tudo certo. Bem parecido. Isso, jogam Candy Crush, fazem negócios, inclusive fazem negócios. Estão reclamando de quê, gente? Exato. Ô, Gabi, a inteligência do governo detectou alguns novos movimentos, né? Para novas manifestações. É possível segurar isso, deter isso, ou é uma utopia? Ou seja, será que o presidente Lula vai passar 4 anos tendo que identificar focos de manifestações desse tipo? Não estou falando né, o que pode acontecer, mas normal, que sempre acontece nos governos, mas estou falando disso, de uma coisa mais violenta, né, que tem aí um negócio mais esquisito. Eu não sirvo para ser ministra. Ministra do STF. De jeito nenhum. Cara, Gabriela Moraes. É isso, eu ia ser a versão piorada do Alexandre de Moraes, entendeu? Mas o que acontece? A gente está num cabo de guerra. Um lado força, o outro lado força também, que é o judiciário. O judiciário, ele tá entre o limite e ultrapassar o limite. Várias vezes ultrapassou o limite. Várias vezes, e quem me conhece sabe que eu já toquei o pau em decisão no Xandão várias vezes. Tipo, dá um exemplo de uma decisão dele que tu tem discordado. Tipo, quando ele tirou do ar as mídias sociais do vice da Soraya Tronic. Tá? O cara lançou umas dúvidas ali, razoáveis. Umas fake newsinhas. Não era bem fake news, ele colocou no formato de questionamento. Ele colocou a fake news com ponto de interrogação atrás. Esperto ele. Entendeu? Ele jogou bem com o negócio. Mas ele foi esperto. Foi esperto pra caramba. Super esperto. Ele jogou dentro do limite e alguém veio... Tipo, jogou a lista e alguém veio... Acabamos de ensinar as pessoas Isso. Ai, que momento. E aí, tu posta e diz assim, será que é verdade? Não faça isso em casa. Mas assim... Eu não vou falar que tu aprendeu aqui. Aí, já pensou o Xandão atrás da gente? Olha, eu nunca gravei nenhum episódio de podcast. Eu nem conheço, nunca tive aqui, gente. Nunca. Quem marcou essa entrevista foi a produção, que eu nem sabendo de nada, não. E aí, olha só, para controlar absurdamente, não deixar que nada mais aconteça, tu vai ter que impedir absolutamente tudo das pessoas. Tu vai ter que prever o que as pessoas vão fazer e impedir antecipadamente. Isso é um regime ditatorial. Onde tu vai tolir antecipadamente todos os... Previamente, o que talvez possa acontecer, prevenir rebeliões e impedir que elas aconteçam, tá? Isso é estado ditatorial. E isso não pode acontecer. Então, a gente vai ver, sim, vários movimentos, vários momentos, e o governo Lula correndo atrás do rabo.
Várias vezes. A gente vai ver eles que nem cachorro perdido ali, correndo atrás do rabo, tentando entender. Você acha que o afastamento do Ibanez foi correto? Eu não teria afastado. Por quê? Tá? Não teria afastado, porque foi uma opção do executivo não afastar. Agora, nada impediria que, e aí já existe o processo, inclusive existe o processo de impeachment, né? Tendo o processo de impeachment, a própria Câmara dos Deputados, a própria Assembleia do Distrito Federal poderia afastar ele previamente. Né? Então, a gente tem outros meios legais de fazer. Então, ou o próprio Judiciário, através da ação que existe, verificar o conluio dele, a omissão dolosa dele, e aí afastar. Mas não, assim, uma coisa sumária porque ele foi incompetente. Entendi. Para mim, ele não foi incompetente. Para mim, ele foi omisso, ele foi conivente. Dolosamente. Então, tá? Ele vai responder. Ele vai responder e a probabilidade de ele dançar é gigante. Gigante mesmo. Até pelo processo de impeachment, que é um processo político, é outra seara e a gente já viu isso aqui. E tem clima, né? Total. Tem clima. Total. Tem a música pronta ali, só dá o play pra ele dançar. Entendeu? Já botaram no Spotify, tá pronto? Já subiram, tá? Isso. Upload aqui, playlist tá pronta. Tá prontinha. Gabi, o vídeo dele pedindo desculpa pro Lula porque foi uma sucessão de erros, né? Isso. Ele errou, aí ele não fez nada, e aí a coisa foi tomando uma proporção, depois ele vai e grava um vídeo pedindo desculpa. Aquilo ali é meio que um recibo, né? Passou o recibo. Ele passou um recibo e uma humilhação ali, né? Bem... Já sabia que ia cair, sistema, né? De nem gravo o vídeo, cai em pé. Cai né? em pé, cai em pé. Cai não que nem cai... gato, assim. Sei lá quantas vidas ele ainda tinha, mas poderia ter caído melhorzinho. E aí, pensando pelo lado ruim, se ele não tivesse sido afastado, ele ainda ia passar mais umas vergonhas. Tipo? Né? Porque a gente tem uma intervenção. A gente tem o segundo no comando, que é o segundo do Ministério da Justiça, comandando a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e passando o rodo geral. Demitindo, tirando todo mundo. E aí tu imagina aquela galera sendo demitida pelo interventor, correndo pra sala de Ibanez, dizendo pelo amor de Deus, e ele lá assim, ó, fazer nada. Posso fazer nada. Tipo, cara... Que na prática é isso, né, Gabi? Ia ser vergonha no repeat, entendeu? Foi até um livramento, então, pra ele. Não precisa nem pensar, né? Não. Ele só... Tá agradecendo. Como que tu avalia a gestão dessa crise que aconteceu no domingo, né, especificamente de domingo, por parte do governo federal? Você acha que foi uma boa gestão? Eles administraram bem essa situação? Como que tu avalia tudo isso? O Ministério da Defesa foi uma grande porcaria, para não falar outro adjetivo aqui, foi uma grande porcaria. Não sabia onde estava, não sabia onde quem estava o quê. Tu acha que o Múcio cai? O Múcio já era para ter caído. Lula tá segurando para não mostrar fraqueza nesse momento, para não assumir que escolheu errado, tá? Mas ele já sentiu lá no início que ele tinha escolhido errado quando ele optou, quando ele botou pressão pro Múcio desaquartelar a galera e ele não quis, tá? Então lá atrás ele já escolheu errado. Aí o que acontece? Entra Flávio Dino, que tem um baita de um telhado de vidro, uma clarabóia, entendeu? Chega lá. Esse nome nesse episódio, clarabóia. Chega lá com um carrinho de mão cheio de pedra atirando na galera. Eu gosto dessa coisa didática. Isso! Né? Isso. E aí ele toca o terror geral. Aí ele toma conta de tudo. Mas teve uma sacada de mestre do Lula nessa jogada, porque Lula é muito inteligente. Vamos lá. Né? Ele tem uma capacidade de fazer de um... Sei lá, ele pega a casca do limão, ele consegue fazer uma limonada, qualquer coisa. Isso, serve para todo mundo, com gelo, sem gelo, tem assim. Todo mundo, qual era o plano, né? O plano era a suposta intervenção para vir as Forças Armadas. Intervenção não vem em Forças Armadas, vem Força Nacional, que é Polícia Militar.
Entendi. Se ele faz que nem o Temer fez uma GLO, que é a garantia da lei e da ordem, garantia da lei e da ordem vem Força Nacional. Vem Forças Armadas. O que o Lula sentiu? Opa, vai dar ruim pro meu lado se eu chamar Forças Armadas. Eles estão lá protegendo a galera. Uhum. E eles não vão obedecer. E aí qual é a diferença? Força Nacional está no Ministério da Justiça, Forças Armadas está no Ministério da Defesa. Quem é que correu primeiro? Tipo assim, estourou o troço, foi dada a largada, corre Flávio Dino e Múcio. Flávio Dino chega primeiro e diz assim, intervenção. E cada um, tipo, intervenção, GL, ó, intervenção, GL. E aí eu acho que o Lula parou e disse assim, vai dar muito ruim se eu fizer uma GLO aqui e chamar Forças Armadas. É isso que eles querem. Ali ele teve que ele salvou o couro dele. Ali ele salvou o couro dele. Porque poderia ter dado uma desgraceira. Poderia ser no 8º dia do governo. Isso. Poderia ser muito pior. Tu já pensou? Porque ele fez a intervenção, o segundo do comando do Ministério da Justiça entrou imediatamente, achou a Força Nacional que devia estar fazendo cavaquinho em algum lugar, porque eles estavam convocados para trabalhar. Gabi, não pode nem tomar uma água de coco trabalho, que tu já fica aí falando. Entendeu? Porque eles estavam convocados para trabalhar 7, 8 e 9, cara. E não apareceram. Simplesmente não apareceram. Naquela hora, ele catou todo o touro à unha. E botou a galera, imediatamente estava tudo em formação. A coisa mais linda de se ver. Porque foi rápido, tá? Foi muito rápido. Assim que eles entraram em campo. Assim que teve a intervenção. Então, assim que teve a intervenção. Isso, é. Fizeram eles entrar em campo. Porque era para eles terem entrado em campo sem a intervenção. Porque eles estavam convocados para tal pela portaria 272 de 2023. Então a gente vai ter que ter respostas ainda do porquê disso. Uhum. Tá? Então, aonde é que acontece ali? Flávio Dino ganha a corrida, Múcio dança. Porque quem estava abaixo dele, que eram as Forças Armadas, ficaram contra o troço. Uhum. Né? Ficaram botando tanque na frente do... Então deu muito certo. Deu muito certo a escolha do Lula. E o tiro saiu muito pela culatra pelos extremistas, né? Pelos ataques, pelos terroristas. Vamos lá, né? É claro que aí, juridicamente falando, a gente tem uma definição muito superficial de terrorismo. O Brasil não até hoje os órgãos internacionais não conseguiram definir, ainda ter uma definição específica para terrorismo. A nossa lei antiterrorismo é uma vergonha, ela tem que ser toda adaptada. Então, assim, a gente fala terrorismo popularmente, não juridicamente, deixar isso bem claro, porque eu sou advogada, eu tenho que fazer essa ressalva. Né? Mas, então, sei lá, os golpistas... Porque a intenção de golpe estava ali. Tá? Então pronto, são golpistas. Né? Mas são criminosos. Isso a gente não pode afastar de jeito nenhum. Dos criminosos. O tiro saiu pela culatra porque as Forças Armadas não foram convocadas. Nisso, Múcio perde, Dino ganha. Tá? E Lula foi muito inteligente nesse aspecto. Ele conseguiu uma resposta tática muito rápida de quem ele queria. E não de quem ia brigar com ele. Tá, então, nesse aspecto... Ele faz esse movimento, ele consegue fazer esse movimento muito bem, né? Muito. Na segunda-feira ele convocou uma reunião lá no final do dia e tal, então tem toda uma análise de semiótica ali, né? Mexe com a comoção de todo mundo, mexe com a comoção, faz aquele ato lindo. O Brasil inteiro está unido pela reconstrução de Brasília, unidos pela democracia. Ele faz todo mundo se juntar e botar a faca no pescoço, então... Rodrigo Pacheco junta todo mundo e diz aqui, ó, ninguém vai se manifestar contra, né? Não quero saber de um deputado, não quero saber de ninguém aqui se manifestando em qualquer sentido contrário. Foi positivo pro Lula essa invasão? Esquecendo, gente, pelo amor de Deus, tá? Vocês não entenderam. Esquecendo todo o prejuízo de depredação pública, tudo que a gente perdeu de material e imaterial, que eu acho que é maior ainda do que tudo. Mas isolando isso e trazendo para a parte da gestão do negócio. Foi positivo pro Lula? Ele caiu no colo dele ali um bônus para o começo do governo? Depende. A narrativa de bônus durou 2 dias. Há 2 dias a gente começou a ver, porque assim, vamos lá, a milícia digital do bolsonarismo,
E aí, quando a gente fala do bolsonarismo, eu não estou de forma alguma aqui levianamente atribuindo culpa ao Bolsonaro pelo movimento. Isso vai ter que ser investigado, tem processos. Você já está respondendo minha próxima pergunta. Enfim, né? Mas, vamos lá, é o bolsonarismo. A milícia digital do bolsonarismo, ela age muito rápida e de forma muito inteligente. E ela sabe como manipular a massa dela. Uhum. Ela conhece a massa dela, sabe porque ela criou e sabe o que funciona e o que não funciona. Então, assim, há 2 dias a gente começou a ver eles ganharem campo na narrativa. Uhum. Com história de campo de concentração, com mortes, com todo o sofrimento. Vamos lá, a gente tem que lembrar que o presidente Jair Bolsonaro era contra a audiência de custódia. Ou seja, a pessoa vai presa, ela tem uma audiência em 24 horas para decidir se ela se mantém ou se é fiança, o que acontece. Ele era contra a audiência de custódia. Uhum. Agora, o que a gente vê? Pelo amor de Deus, a audiência de custódia urgente para todo esse povo. Né? Então, assim, tem uma narrativa sofrida de algo que não é uma realidade. Isso não... Cara... Eles foram de ônibus leito pra lá, né, gente? Chegaram na academia da Polícia Federal de ônibus leito, vão me odiar, ok. Não tem problema, mas tudo certo, mas é a realidade. Gabi, tu acha que politicamente e até criminalmente isso pode recair sobre Bolsonaro? Ele pode ser prejudicado por conta disso? Ele não estava lá, lembrando, ele não estava lá, não tem nada. Mas pelo seu silêncio, pelas tantas vezes em que ele não foi claro na sua mensagem, propositalmente, né? Ele sabe que manter essas pessoas mobilizadas é importante para ele, né? Ele precisa disso, ele vai precisar disso. Mas ele pode perder uma fatia dessas pessoas por se sentir abandonado? Ele pode ser responsabilizado de alguma forma por isso? O que tu acha que vai acontecer? Primeira coisa, Lula e Bolsonaro são forças inversamente proporcionais. Para Bolsonaro ter qualquer responsabilidade, Lula não pode perder espaço. Tá. Então, se o Lula, pensando por esse lado, se o Lula demonstrar se o Lula demonstrar fragilidade e não esclarecer determinados pontos, onde é que estava a BIM, onde é que estava a GSI, onde é que estava a Força Nacional de Segurança Pública, onde é que estava Múcio, onde é que estavam os responsáveis dele, tá? Então, se ele não esclarecer, continuar nessa narrativa de jogar só para o Distrito Federal e a gente vê que não está ganhando mais espaço essa narrativa, e ele vai ter que resolver os problemas dentro de casa, então ele vai ter que botar essas cabeças no meio da Praça dos Três Poderes, estaqueadas lá, como se fazia na era medieval, ele vai ter que fazer isso pro Bolsonaro, para ter a cabeça do Bolsonaro lá também. Se ele não fizer isso, Bolsonaro ganha espaço com a narrativa dele. E aí ele se protege. E aí ninguém mais consegue botar a mão. Tá? Porque tem espaço para uma culpabilidade do Bolsonaro. É claro que depende de um devido processo legal. É claro que depende de uma investigação específica. Vai ter que ter quebra de sigilo telefônico, localização, de anos atrás para agora, porque isso não foi um ato que foi calculado agora, nos últimos 3 meses. Isso é calculado muito antes. Então vai ter que ter uma investigação muito profunda de todos os contatos dele, de localizações, de disposição financeira, de toda a milícia como um todo, para poder chegar nele. Agora, isso só acontece se ele tiver com a barreira, né, com a barreira baixa. E a barreira baixa é todos esse povo essa massa de manobra estiver desprotegida. No momento que eles sobem, ninguém mais bota a mão. Gabi, para fechar, o governador Jorginho Melo foi à reunião com os governadores o Jorginho ele tá num momento delicado, né? Num terreno delicado, porque ele não pode desagradar muito a base, também não pode, né, fechar as portas, porque ele disse que ia governar para toda Santa Catarina. O que você está achando da postura dele, da condução do governador do estado de Santa Catarina diante dos catarinenses que estão lá, enfim, diante de toda essa situação? Ele está realmente pisando em ovos. Né? O que acontece? A gente sempre falava, ele vai se aproximar do governo federal por fins óbvios, precisa trazer dinheiro para o Estado.
Né? Não tem como. Ele tem uma boa entrada no governo federal? Tem. A gente sempre soube que tem. Só que não era dessa forma que ele esperava começar o contato. O que se imaginava é que ele ia começar o contato com o governo federal para fins financeiros. Uhum. E não assim. E não assim. Né? Então, ele começou de uma forma bem delicada. E aí, ele tá numa corda bamba. Porque ele não pode nem ficar contra o governo federal, que ele vai precisar amanhã, né? Logo ali ele vai precisar do governo federal. E também ele não pode ficar contra os bolsonaristas no estado mais bolsonarista. Então, ele está tendo um jogo de cintura bem interessante no sentido que ele determinou que a Defensoria Pública fosse a Brasília fazer a defesa dos bolsonaristas que estão lá presos, né, que estão lá detidos e que não tinham condições de pagar um advogado. Então, o que ele está fazendo? Olha, nós estamos acompanhando a situação deles lá, nós estamos fornecendo todo o auxílio, mas vai ter que ter o devido processo legal, mas vai ter que ter condenações, caso necessário isso seja. Agora, é muito interessante que, apesar de estarmos num estado extremamente bolsonarista, não é o estado que mais apoiava o tipo de ataque que foi feito. Uhum. Né? Apesar do índice de votos, apesar do índice de colaboração, nós vimos, após a eleição, um esvaziamento muito grande desse discurso. Então, nós somos um estado que temos muitas pessoas de direita, que temos muitas pessoas bolsonaristas, mas que, acima de tudo, apoiam o sistema democrático. Uhum. Tá? Então, isso é muito interessante no nosso estado. Porque, apesar de, não apoiam um golpe. Né? Apesar de, é uma minoria que financia. Apesar de... E aí o Jorginho sabe disso. Então, ele sabe assim, ó, se tiver que rolar a cabeça, eu vou dar o apoio. Uhum. Eu vou dar o apoio, eu vou fornecer toda a estrutura, mas se tiver que rolar a cabeça, vai rolar. Né? E estamos seguros, estamos tranquilos. Muito bem. Gabi, no Brasil a gente morre de tédio? De forma alguma. Mas nem perto. Acabou. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Por ter participado com a gente. Eu que agradeço, imagina. Esse é o Ninguém Morre de Tédio, o podcast da Maga, é um produto digital da Som Maior Comunicação. E o dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta. Até lá.